Bom dia! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Estamos iniciando agora mais uma live do livro O Poder do Subconsciente. Então, bom dia, Rejane. Deixa eu chamá-la aqui. Bom dia, Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, que galera legal. É bom iniciar a live assim. Bom dia, bom dia! Bom dia, minha amiga. Oi, Que Juliana. dia lindo! Maravilhoso, né? Aqui vai ser um dia maravilhoso de novo, que nem ontem, anteontem, foram dias assim, de solzinho, calorzinho, tá lindo, os dias estão maravilhosos. É verdade. Você me vê? Hoje sim, hoje eu, querido Deus, consegui. Ai, que bom, que milagre. Bom dia, Ju. Foi, Já eu pensei estava assim, preparada. eu hoje trouxe minha água de novo, Flávia, porque agora que esquentou um pouquinho, eu vou mostrar uma necessidade, né? Uma água rica que eu fazia muito era chá, né? Chá também. Se for estudar, todo chá tem ligação com chakras, né? E Sim. assim, eu senti alguns chakras mais fracos e potencializei com alguns chás, né? Então, foram dias assim de tomar bastante chá mesmo. Oi, Pastor! Ele, Oi! ele tinha a bolinha dizendo assim, um, dois, três, e ele tava lá no quarto, ele vem correndo pra cá. Eu não nem falando nada. Que amor, gente! Que coisa mais linda! Pra quem não Olha só, sabe, ele participa conosco. esse sempre, né? E ontem, foi ontem, que uma amiga minha me mandou uma carta sobre o tarô, né? E ela disse assim que a minha conexão com animais é muito grande. Eu preciso me conectar com esse instinto, com essa energia dos animais para conseguir trazer uma outra visão também. Olha que incrível! E o parto está ali sempre, a mil pelo Verdade. Brasil, está presente. E eu tenho a imagem do cachorrinho anterior tatuado. Então, imagine. Então, como diz, né? Tem aí um grande valor, uma lei, inclusive, sistêmica. Aliás, não é uma lei sistêmica, mas algo que a gente vê muito no sistêmico, né? Sobre a lealdade, né? O arquétipo da lealdade. Exato. E olha, né, Flávia, não sei se você sabe, mas toda tatuagem tem uma representação, né? Depois que gravada na pele, é como se estivesse gravada no espírito por mais encarnações, né? Sim, e se eu soubesse disso antes, aos 22 anos. Bom dia para quem está entrando. O E Sidney, a Carolina. por isso que eles dizem, né, que nunca tatuar nome, nem datas específicas, né? Como se depois a gente sempre tivesse um vazio, sem entender de onde que vem esse vazio. E é sobre essa gravação que foi feita no espírito, que depois está no perispírito, né? Então sempre vai estar ali o código. Exatamente. Amiga, deixa eu colocar, vai falando aí, deixa eu colocar aqui vou gravar aqui nos comentários o título da live de hoje. Bom dia, Marcos. Ai, quanta gente legal. Vou botar aqui. Pode falar, Eu, amiga. quando eu fiz a minha tatuagem, eu tinha 14 anos. Eu fui uma menina muito rebelde. Aí eu acho que eu era muito rebelde. Aí fui fazer uma tatuagem. E depois eu fui para psicologia transpessoal estudando, e o meu animal de poder é um golfinho. Só que eu não tinha esse conhecimento naquela época. Quando eu fiz essa tatuagem, era de um golfinho. Hoje ainda tem essa tatuagem que é um golfinho. E depois de 10 anos de feita a tatuagem, fiquei sabendo que esse é o meu animal de poder. E o animal, o golfinho, ele fala muito sobre a alegria, né? Principalmente a alegria nos relacionamentos, inclusive. Exatamente. E a facilidade de comunicação, né? De se adaptarem também. Eles são bem adaptáveis, né? Eles conseguem lidar com adversidades também.
Eu não sabia nada disso. Eu fiz isso depois, eu descobri essas coisas depois. Naquele momento eu era rebeldia mesmo de querer fazer tatuagem. Se a gente soubesse. E olha as Exato. pessoas que têm o corpo coberto de tatuagem. E aí o que faz, né? Então, Olha, quando a gente. E às vezes, até para quem está acompanhando a gente aqui, pessoas que partiram em guerra, antepassados que partiram em guerra, situações do tipo, né, Regiane? Estou aqui me arrumando com um barbô no colo, gente. Só vou pegar. exato. E tempos atrás eu vi uma entrevista de um estudo que dentro da psicologia foi se aprofundando que pessoas que têm uma tatuagem na área da garganta, eles têm uma dificuldade e muitas vezes 90% dessas pessoas passaram por processos depressivos em um grau muito alto, que não conseguiam se expressar, né? Como se eles quisessem bar mesmo, né? Então, eles fazem essa tatuagem. Eu achei muito interessante essa pesquisa. Interessante. E até essa. Como o corpo fala, né, Regiane? O corpo, ele traz muita expressão pra gente. Às vezes a gente diz assim, não sei o porquê disso, não sei o porquê daquele outro. O corpo tá inteiro, o tempo todo falando. E aí, né, no decorrer das nossas lives, hoje a gente tá se eu não me engano, eu não sei se essa é a 26ª ou 27ª. Uma delas. Ou Eu, entraremos na 27ª na sexta. E aí, eu fui atrás observar porque eu estava com a pele apresentava algumas bolinhas. E eu pensei assim, eu pensei se eu vou ir atrás de olhar. E aí o corpo fala, aquilo que diz, né? Quanto a gente está fazendo aqui por aqueles os ancestrais que não puderam falar. E aí a gente coloca a voz, justamente aqui aparece, uma vez ou outra aparece. Aí eu penso assim, então, deixa eles falar junto com a gente, né? Deixa eles terem voz. E aí a gente diz assim, às vezes não sei de onde é que tá vindo tal informação, tal pensamento. Deixa falar junto, né? É maravilhoso. E aí o corpo expressa. E aí a médica ainda perguntou. Ela disse assim, tem algo que você está fazendo de diferente ultimamente? Eu disse, sim, estou fazendo live. Ela olha, disse, o que não teve expressão agora está tendo expressão. Então, isso é fantástico. e em outro momento já falamos, né, sobre isso, o quanto que nós temos portas quentes, né, de podermos fazer totalmente diferente. E como isso é libertador e de uma forma desafiador também. Quantas vezes a gente se impulsiona para ir, mas algo de novo vem e puxa de volta, né? Como se nós fôssemos estarmos conectados realmente com fios tensos, bravos, que você vai, mas você vai ter que voltar. Você vai, você vai voltar de novo. E nesse processo de ir e vir, a gente desiste, muitas pessoas desistem também, porque dentro desse processo também não tem confiança. Tudo é energia, tudo é. Então, eu não transparecer essa confiança, automaticamente eu vou me fechar de novo, né? E as pessoas não vão estar se aproximando da gente. Exatamente. E aí, imagine que eu buscava o diagnóstico desde a adolescência, quando eu perguntava para mim mesma, ou perguntar para os médicos, mas o que é isso? Não sei. Alguma alergia alimentar, algo assim? Algo que seja autoimune, mas ninguém nunca sabia. E aí, até como foi, me chamou muita atenção que no capítulo, nós estamos no capítulo 16, quando a gente lê o capítulo 14 e 15, principalmente o 15, tinha ali uma mulher falando, um exemplo de uma mulher que falava a minha doença. Aí ela dizia assim, só que no caso, para ela aquilo era benéfico porque ela ganhava atenção. E nesse sentido, eu falei para a médica assim, que interessante. Arthur, vem cá, tá com dor. Desculpe, Rejane. Tô aqui, tô, tô igual que nem mãe. Nessa hora a gente esquece que deu até um calor aqui. Mas eu notei que é o seguinte, né? No sentido dela, ela usava como benefício para
usar algo para ela captar. Nesse sentido, é para eu colocar para fora. Então, eu penso assim, observando, né? Tô aqui. Ah, deu. Ai, ai. E aí, no sentido de colocar, trazer algo positivo disso, né? Ela captava, ela queria trazer para ela, através da dor, algo que ela queria, como diz assim, ai, tô aqui, coitadinha, não sei o que, não sei o que. Nesse sentido ok, tô fazendo então, tô fazendo as lives, não, tem que fazer mais ainda, tem que fazer, botar mais a voz ainda, prestar mais ainda, aparecer mais nesse sentido. Então, tem coisas assim, como diz assim, coisas que precisam transbordar. Então, se é o pedido, se o corpo está pedindo, bora lá. E Bem, é importante isso. O livro trazer muito isso. E aí eu fiquei pensando assim, coisa boa, bem, bem à espera do diagnóstico, o livro traz essa passagem onde diz isso. isso quando a gente entra para a questão frequência, né? Quando a gente deixa fluir, a gente deixa que as percepções chegarem até nós, né? Porque nós muitas vezes não damos a permissão de se aproximar de nós, né, Flávia? Nesse sentido, se eu dou a permissão, a maioria das pessoas não vivem a permissão, elas não se permitem viver algo bom, elas não permitem o próprio diagnóstico chegar em ela, porque eu ainda prefiro estar nessa indecisão, nesse não merecimento da cura, da libertação. Então a gente sempre está nessa questão ali. Eu resisto, eu não quero, eu ainda tenho essa barreira. Quando há permissão, as coisas chegam. Exatamente. E aí, fazendo um link aqui com esse capítulo, o que justamente a gente vê é o seguinte, quando a pessoa não está bem consigo, ela não está em harmonia consigo, o que ela vai fazer? Ela vai colocar justamente essa desarmonia nos relacionamentos. Ou seja, não está saudável, tem algo que não está saudável nela, e ela transparece isso, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, que a gente também já falou nesse capítulo, nessa parte do livro. E aí agora, justamente, ela traz essa desarmonia para os relacionamentos. E ela diz, porque o problema é o outro. O problema é o outro. Tá. É rápido, né? Muito mais fácil também, né? Muito mais fácil eu lançar uma culpa para uma terceira pessoa do que eu ter a gente que é minha responsabilidade. E todos nós temos essa tendência de fazer, de lançar, até terceirizar a nossa própria felicidade, né? Sim, eu até estava vendo. Tem uma outra colega nossa também, consteladora aqui na internet, e ela estava fazendo. Ela viu um artigo que fala que apenas 8% da população mundial assume, 8%, Regiane, tem essa consciência de assumir autorresponsabilidade. Porque a pessoa, quando ela está nesse estado desligado, ela coloca assim, o outro. Aí ela diz assim, ela colocou o estudo, e aí ela diz assim, o rapaz estava lavando louça e ele diz assim, a faca caiu sobre o prato, e aí quebrou o prato. O restante dessas outras pessoas, os 92% dizem isso, né? A faca caiu sobre o prato e quebrou o prato. Os outros 8% dizem, a faca caiu da minha mão e quebrou o prato. Né? Dizem assim, a faca caiu da minha mão. Onde estava a faca? E aí, quando ela diz isso, faz muito relação com essa parte do livro que eu trouxe aqui na página, por exemplo, na página 232, que ela fala o seguinte. Sim, ele estava estava também dando um exemplo, tendo um diálogo. Aí ele fala, o título dessa parte, ele diz, o diálogo interior que impedia-lhe a promoção. Então ele fala sobre uma pessoa que ela queria muito ter uma promoção no trabalho. E aí, o que ela fez? Na verdade, o autor ensinou para essa pessoa sobre o pensamento induzido. Aquilo que diz, visualize, começa a visualizar. Aí ele diz, depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os problemas que lhe cabia, em grande parte, a ideia que fazia de seu superior, ou de fazer no trabalho, né? Era a ideia que ela fazia. Então, é como se dissesse assim, ela entrava nesses 92% que não assumia a autorresponsabilidade, dizia assim, a culpa é do outro, porque o outro é uma pessoa ruim, que não me olha, não isso, não aquele outro, né? Aí ele diz assim, e a maneira como julgavam justificavam a sua razão.
Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. Então ou seja, ela julgava que o chefe era de tal jeito, tal, tal e tal, porém aquilo também rebatia nela, de forma que ela não via. Aí o critério e o conceito que fazia dessa pessoa, do gerente, eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Então, quem era, na verdade? Ela estava vendo esse espelho. Aí ela diz assim, o caminho do trabalho mantinha ela vigorosa no trabalho, nesse caminho, ela tinha uma vigorosa conversa consigo mesma, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. Aí eu escrevi bem grandão aqui, autorresponsabilidade. Bom dia, Déia. Bom dia, deixa eu ver. Nossa, quanta gente maravilhosa entrou aqui. Adoro. Madalena, Marília, Andréia. Ai, adoro. E aí, ele, resumindo essa parte toda, enquanto essa pessoa ia pro caminho do trabalho e pensava assim, projetava tudo isso no gerente, no trabalho, né? Que o gerente era isso, que o gerente era aquele outro. Mas onde está a parte que cabe para a pessoa? Onde está a autorresponsabilidade? E aí a gente olha novamente, parafraseando, como a gente diz assim, o livro Caibalion, né? Lei da correspondência. Ou seja, eu tô olhando diante pro espelho, assim como é lá, é aqui. Então, toda essa projeção, né? Essa ressonância. E aí ele dizia assim, o que mentalmente esse rapaz inevitavelmente obrigava, colocava, ele recebia de volta. O que mentalmente dava, ele inevitavelmente recebia de volta. Obrigatoriamente. E ao fim da conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo. Afinal, sabe quando a gente diz assim, vou fazer uma crítica construtiva? Poxa, vai construir o quê? Se já, né? É você que tem que construir ou a pessoa que tem que olhar? E aí, né, Regiane, a gente faz os atendimentos, não adianta, eu não posso dizer para a pessoa onde é que ela tem que olhar. O que eu posso dizer as peças que você tem são essas, o que você vai fazer é sua responsabilidade. Bem isso. E falando sobre o espelho, né? Eu acho que para quem é mãe sabe muito bem que quantas vezes o nosso filho tem o mesmo comportamento ou do pai ou da mãe. Então, propriamente eu falando como mãe de menina, ela tem comportamentos muito parecidos com os meus. Assim, o que que acontece? Eu vou brigar com ela, porque eu quero uma coisa diferente, eu sei esse caminho. Então, em muitos momentos, quando eu vou lá com a forma de exigência, a primeira coisa que vem para mim, calma aí, você vai ter que lidar. Como foi para sua mãe? Como está sendo para você? Como você lidaria hoje com essas pessoas? Eu acho isso muito interessante. No momento que eu vou lá para estar corrigindo minha filha ou para ela, a frase que vem, olha com amor para sua criança. Quando eu recebi essa frase, eu pensava, minha filha, na verdade não era minha filha, era o espelho da Rejane ali, gritando e fazendo as coisas iguais à Rejane. Sim. Tanto é que no final de semana fui passear, quando a mãe disse assim, a gente vai passear em tal lugar, quer ir junto? Eu disse, mas na hora, eu disse, com certeza. Né? E não tinha nada planejado, mas já tô, né? 2 palitos já tô lá. E aí, quando eu achei um balanço, depois do almoço, a gente estava passeando por vinícolas. Quando eu vi que tinha um balanço no meio do pomar, meu Deus. Regiane, eu parecia, eu sei lá que idade eu tinha, mas eu assim, a minha criança, ela gargalhava. Eu aproveitei. E aí eu pensei assim, bom, então vou fazer minha regulagem emocional, é aqui, é agora, né? E aí eu gargalhava e brincava. E aí depois eu pedi para gravarem, porque depois eu ria com a gravação. Eu dizia, olha só como é interessante, isso traz harmonia, isso regula tudo. E aí depois, quem estava perto, foi todo mundo, né, no balanço. Então aquilo traz divertimento, né? E aí observar o que traz esse divertimento. Se você está muito ranzinza, se você está muito isso, muito aquele outro, querendo tudo muito perfeito, muito arrumadinho do seu jeito, observe, as coisas não serão sempre do seu jeito. Não.
Que incrível, né? Como é bom ter essa liberdade, como é bom poder e a gente perceber que a gente pode, né? Como isso é bom, Flávia. Então você não permitiu, agora você poderia ter se negado a esse momento, né? Eu sou adulta agora, mas você permitiu essa criança se manifestar. Sim. E aí, eu sempre observo, assim, a sua semana, ela precisa, justamente precisa desse respiro, que é o final de semana. E aí, o que você faz no final de semana? Você repete, 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 mesmo que você esteja em casa. Só que trazer o que traz justamente, precisa trazer essa regulação nesse emocional, né? E aí, para que você possa olhar de dentro para fora, possa olhar coisas diferentes. O que muda, como diz, né? Muda a perspectiva, só que o observador precisa mudar um pouco a posição dele, né? Exato, Flávia. Bem Bom dia, isso. Isabel. Bom dia, Tati. Sejam bem-vindas. E aí, o que que ele. Qual foi aqui o mantra praticamente que ele começou a colocar para si mesmo? Em meu universo mental, eu sou o único pensador. Olha, gente, olha, eu sempre digo assim, ó, ninguém entra na nossa mente nesse sentido, ninguém entra. Quando você tem um pensamento forte, regulado para uma meta, uma direção, quando você tem, sabe onde quer ir, é bem estilo Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer um lhe sugere qualquer coisa e você vai comprando aquilo. Aí eu costumo dizer, Regiane, um pensamento errado nesse sentido, ele custa muito caro, né? Aí você diz assim, ai, eu não tenho 100 mil no banco, mas tem 150 para dar no pensamento. 150 mil energeticamente, eu tô falando, tá? Às vezes eu digo assim, poxa, um chicote, ele te custa muito mais caro, um chicotinho da autocobrança, ele custa muito mais caro, às vezes, do que comprar algo ali na loja na esquina. E aí ele diz assim, ó, eu sou o meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe. Eu sou responsável por isso. O meu gerente não é responsável pelo que eu penso sobre ele. Recuso-me a conceder qualquer poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou que me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade ao meu chefe. Sinceramente, desejo-lhe o bem. E sei que ele é divinamente orientado em tudo que faz. Então, imagine se eu recebesse o diagnóstico e dissesse assim, ai, essa doença maldita. E então eu olho ela e digo assim, obrigada, até aqui você me disse muita coisa. Falou através do meu corpo. A partir de agora eu posso falar, né? E aí eu digo assim, digo pro chefe, muito obrigada, até aqui você refletiu os meus pensamentos. A partir de agora eu tomo conta deles. A partir de agora eu tomo conta sobre o que eu penso sobre você. Você não Bem, precisa mais falar através deles. e quantas vezes a gente se deixa influenciar, né, Flávia? A Sim, gente é muito influenciável, a gente é muito manipuladores também, né? Como a gente é influenciado, a gente também influencia. E a gente usa isso muito na manipulação também, né? E daí a gente paga o preço por isso, porque a alma não aceita manipulação, né? Mas muitas vezes a gente olha só para o benefício próprio e tenta manipular. tem outras coisas mais práticas, inclusive a roupa fala muito por nós, a comida fala por nós. Ah, o que você come? Se come somente gordura, açúcar e não sei o que lá mais, é óbvio que o seu corpo vai ser de tal jeito, de tal forma, e aí vai falar o quê? Vai comunicar o quê? Você não precisa abrir a boca. Ah, você só se veste de X jeito. Teve uma senhora que foi muito engraçada no Instagram. Ela disse que ela não gostava de estampas, ela detestava estampas. Aí fizeram uma gravação dela indo comprar tecido para fazer um vestido. E aí ela dizendo, falando para a vendedora, não, isso aqui tá muito estampado, eu não gosto muito de estampas. Só que foram fazer uma gravação, pegaram 10 fotos dela, ela só estava vestida de estampas. Aí virou uma piada, sabe? E aí, poxa, não, na verdade ela não se deu conta que ela não estava com a estampa que ela gostava, mas ela sempre vestia estampa. Então, o que falava para ela? Ela tinha uma necessidade absurda de preenchimento, ela tinha que preencher com muita estampa. Então, o grande vazio dela estava ali, ela tinha que preencher aquilo tudo com imagens, com figuras, e tudo muito florido, gritante, né? Ela não percebia. Aí, quando não foi a flor e a estampa que ela quis, daí, no fim, o que era, assim, uma observação virou piada, né? Mas então Olha, a gente observa.
Que Ah, legal, que interessante, né? tu vê como a gente tira coisa do... A gente sempre tira coisas. É, não é só o pensamento, ele sai daqui de dentro e ele se transpõe em alguma coisa. É visível. Visível. Todo, todo momento, né? Olha só que interessante esse exemplo, né? Muitas vezes a gente se nega a alguma situação e a gente vive nessa direção. É. E aí ele diz aqui na página seguinte, na 233. Então ele começou a fazer lentamente, dia a dia, lentamente. E claro, né, gente, como um adulto, ele deu, ele trouxe o comando para a mente dele, sabendo que quem é imediatista é a criança. Então ele sabia que não ia ter esse pensamento de uma hora para outra. Então ele teve paulatinamente, né, o pensamento, ele foi trazendo dia a dia, até que aquele pensamento se instalou como um grande hábito. E aí ele disse assim, ó, ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Além do pensamento diário, trazer isso para a hora que vai dormir. Como ele quer projetar isso para o dia seguinte? E outra coisa, né, gente? Assim como você pensa hoje, é o que você estava pensando ontem. Então, se você começa a mudar, amanhã você já sabe o que você vai pensar. E vai mudando, vai mudando. É igual uma casa que você vai construindo tijolinho por tijolinho. Até ver o final da casa, você já sabe que teve um bom caminho. Então, aí ele disse, ele trouxe essa prática de visualização antes de dormir e ao acordar, né? E ele, então, criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo excelente trabalho, elogiava-lhe a seriedade, inclusive, e o entusiasmo, e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Olha, gente, ele projetou, ele disse assim, eu visualizo, eu já me imagino sendo elogiado pelo meu chefe. E assim foi. Aí, lá, gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental, o Hélio Couto sempre fala muito, né, na professora Hélio Couto, ele fala muito, aprendeu por osmose. Ai, aprendeu do nada. Não, gente, não foi do nada. Ele é como se fosse uma antena. Uma antena aqui, outra aqui. Se esse pensou, esse captou. Então, passou aqui. Como se fosse por osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo, então ocorreu automaticamente. Do nada, aquilo que a gente fala, né? Do nada. Ai, do nada senti tal coisa. Do No, nada aquela pessoa mudou. no Barras de Axis a gente sempre fala, né? Eu devolvo agora ao remetente. Se eu estou sentindo isso, isso não é meu, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu ainda digo, eu gosto muito de dizer, devolvo com consciência, né? Que crie consciência sobre isso. Eu sei lá para onde é, de quem é, eu sei lá. Não sei. E se for realmente meu que eu não esteja observando, que vá para o lugar certo no meu corpo, né? Que eu receba isso com consciência. Ou seja, a manifestação dessa impressão, ela tem objetivo e ela vai ser recebida. E aí, mais adiante, tornando-se então emocionalmente maduro, o que alguém diz que não pode, na realidade, nos incomodar ou não, ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. Ou seja, aquilo que diz assim, ai, você me decepcionou. Regiane, você me decepcionou. Você não tá nem aí pra isso. Você tá aí sentado tomando teu chimarrão, fazendo live. Eu vou saber. Aliás, você vai saber sobre isso. Eu é que me decepcionei sobre você, nesse sentido. Gente, é isso. Quando a pessoa diz, ai, fulano me magoou. Não, não foi o fulano que magoou você. Foi você que se sentiu magoado. Você criou expectativas além da realidade, né? Então você sempre projeta para fora. Então pode vir a decepção nem sobre projeção sobre essa pessoa. A minha decepção é porque a pessoa não alcançou o objetivo dela. Então, no meu sentir, ela não alcançou o meu objetivo. Muitas vezes essa exigência não é sobre o posicionamento do adulto, entender que ele deu o seu melhor, ele fez o seu melhor. É a forma como ele pode oferecer. É a criança exigindo que faça algo por ela não estar capacitada ou não estar capacitada para fazer tal questão. Exatamente. Aí ele diz assim, a única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio do nosso próprio pensamento.
E eu acrescento, inclusive, ainda mais, nossa própria permissão. Permissão e pensamento. Se ficarmos zangados, temos que passar por 4 estágios mentais. Olha isso! É, nossa, abrir uma porta para esse ranço entrar e 4 para fechar. Olha o trabalho. Começamos por pensar no que foi dito. Olha isso, naquilo que foi dito. E às vezes, Regiane, eu digo assim, meu Deus, a gente tá tão... Não é nem só imediatista. Sabe quando diz assim... Meu Deus, me fugiu a palavra. Nossa, tá tão na ponta da língua. Eu gosto muito de ouvir o Arli Cravo. Você não conhece ele ainda? É um baita cara que tá lá no YouTube falando muito. Eu falei aí da rede vizinha também. Mas ele fala muito sobre essa regulação emocional, inclusive, e tomar a autorresponsabilidade. Não vou lembrar agora a palavra, mas ele, no sentido de reativo, lembrei. Quando as pessoas estão muito reativas. Aí ele fala aqui, ó. Se ficamos zangados, temos que passar por 4 estágios. Começamos a pensar no que foi dito. Se algo foi lhe dito e você está muito reativo, você não dá tempo de pensar sobre isso. A informação chegou e você já rebateu, já reagiu. No entanto, se você pensa sobre aquilo que foi dito, opa, mas isso que o fulano está me dizendo não é meu, então eu nem pego. Eu não preciso pegar esse presente, não preciso abrir ele. Nem é meu. Sempre estamos na defesa, né, Flávia? Sempre estamos na defesa. Sempre. O nosso preparo é o bate e o fujo, né? Então, se a pessoa não some do mundo, ela vai estar aí batendo. A gente sempre está preparada. A gente sempre... É como se a gente fosse ter sido ensinado a estar preparado para o perigo, né? Então, bateu, fugiu. Bateu, foquei também, né? Tem essa questão. Não adianta ficar ali tendo um emocional meio Chernobyl, não dá certo. Então, resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Aí eu digo assim, poxa, se tiver raiva, use para algo positivo, vá criar algo positivo com isso. E, em seguida, decidimos então agir. Justamente isso. Se teve a raiva, haja, porém haja consciente. Talvez com palavras ou indo a vias de fato. Como você vê, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem na nossa mente. Olha isso, gente. Até que aconteça. E uma vez eu falei o seguinte, às vezes eu tô sentada, 5 minutos olhando alguma coisa, mas na minha mente já aconteceu tudo isso. Agora, eu criei, aliás, eu pensei, eu senti, eu criei, e aí? Só que eu não entrei em ação. Aí nada acontece. Se eu não levantar e fazer, nada acontece. Aí a gente diz assim, mas eu fiz, eu pensei. Sim, pensou, mas o que precisa é colocar em ação. E aí o último passo que ele fala, né? Como você vê, o pensamento, a emoção, a reação e a ação. A ação é a última parte. Aí tem muita gente que diz, ela é um ativo mental. Tá só na mente, ele não cria. Aí às vezes isso traz a procrastinação, isso cansa, a frustração também. Quanta coisa ali, né? Muita. Ele diz assim, então, o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural. E também, mas também infantil. De responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ou seja, bom dia, Norma. A gente sai daquela reatividade. Inteligência emocional, maturidade emocional, nesse sentido, pensar, sentir, ver o que vai fazer com isso, planejar e colocar em ação. De forma adulta, madura. E olha, Flávia, isso ali a gente coloca muito quando uma pessoa está vivendo um processo assim de indecisão. Vai vir um pensamento. Esse pensamento ele se repete por quantas vezes por dia? Ou com que frequência? Quais são as emoções? Porque eu preciso entender qual é a emoção que está por trás desse pensamento. Porque se existe uma emoção de raiva, qual é a pulsão da raiva, de puxar ou de trazer de volta? Como eu estou reagindo sobre tudo isso, né?
Porque quando a gente consegue fazer o mapeamento do meu pensamento, das minhas emoções, eu consigo sair delas. Mas se eu não fizer o mapeamento, como ele diz aqui, eu estarei andando em círculo por anos, e ainda vou estar olhando quem que é o culpado por estar nesse lugar. A dita a repetição de padrão, né? Isso. Ela repete. Poxa, né? Como diz, tá ali repetindo de série na escola, e aí a escola já não é mais aquela que a gente vai lá sentar com um caderno, com um lápis, né? É a escola da vida, repetindo padrão, até que se aprenda. E aí ele diz, ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso acontece. Você tem o poder da escolha. Adultos escolhem. Adultos escolhem. A criança é que tá ali. Diz, não, você tem isso aqui. É isso que tem para você. Quando você cresce, você diz, poxa, agora eu tenho que escolher. E aí, às vezes, fica difícil escolher, porque você quer tudo. Quem quer tudo? Criança. E aí, a escolha madura consiste em evitar de responder de forma analogamente negativa. Ou seja, a escolha madura consiste em eu faço apesar de qualquer coisa. Vamos supor, sentiu medo. Você vai fazer a partir do medo. Apesar do medo, aliás. O medo ele é uma emoção intrínseca, ele está ali no ser humano, não tem como tirar. E aí você vai fazer, você é adulto, você faz. Pagar na mesma moeda significa colocar-se num nível de crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Ou seja, isso aqui olha quanto ensinamento num único parágrafo. Se a gente pegar só essa outra parte. Tem dois países ali que estão guerreando. Até que um faça um pouquinho menos, a guerra não para. Um casal estão ali e falando, agredindo. Ou às vezes, assim, pouca coisa. Pouquíssima coisa. Às vezes uma coisa que a esposa fez algo que o marido não gostou, ou o marido fez algo que a esposa não gostou. Até que um simplesmente faça um pouquinho menos, diga um pouquinho menos, a história continua. Já disse sistemicamente sobre a lei do equilíbrio. Ou se não... E essas leis, elas literalmente se tornam obrigatórias, gente. Não é uma alternativa. Quando você começa a entender, estuda essas leis com mais profundidade, e você começa a observar ao seu redor, conhecidas e amigas, você diz, gente, essa lei não tem mais como nós substituir, ela é obrigatória, porque tem ação e reação, não adianta. Depois que viu, não tem que ver, né? Exato. E nós falando no final de semana sobre isso ainda, sobre questões que meu marido quer fazer, eu falei, não enfrante, não faça esse processo de não olhar para essas leis, até porque lá na frente tu vai pagar por isso, e esse preço alto sobre essa escolha que você for fazer agora. Eu digo assim, não é porque a lei, não é porque você está parado que a lei da gravidade não está funcionando. Isso aí. A lei da gravidade existe, não precisa comprovar. Não precisa. E eu acho muito lindo. E esse estudo a gente vê que todos deveriam fazer para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para a sua vida, não para terceiros. Para você, todo o autoconhecimento, todo busca é para você, para depois transbordar, se assim desejar. Exatamente. Aí ele fala o seguinte, identifique-se com um objetivo na vida. Você precisa ter um objetivo. Tendo ele, você começa a eliminar o ruído da vida. Tá perdido? Traz um objetivo. É muito barulho mental, muito barulho físico perto de você. Traz um lugar onde você quer ir. Você sai daquele estado. Aí, identifique-se então com esse seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. Nossa,
Só esse parágrafo aqui, ele já daria um. Já daria. Tem algo muito precioso aqui. Eu tenho ele todo riscadinho, anotado aqui. Então vou colocar até uma seta novamente aqui. Então, eu digo assim, o meu livro, ele tá... Quando eu fizer a próxima leitura, eu vou fazer de outra cor de caneta, porque tem mais coisa para ver ali. Tem mais coisa. Aí, sentido do amor nas relações humanas harmoniosas. Então, Freud dizia o seguinte, Freud declarou que a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Então, o amor, Freud diz, o amor é o grande combustível. O amor é aquele óleo que a gente coloca na porta, sabe? Se não tiver, fica rangendo, tem aquele barulho, nhé, nhé, nhé. Então, aí quando uma pessoa tá muito dura, com muita dor aqui, muita dor ali, falta o quê? Amor. E a gente diz assim, às vezes não é que aquela pessoa não foi amada, às vezes ela não se permitiu ser amada, e ela não se amou, ela não se abriu para algo ali. E aí o amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos dele de volta. E olha que lindo isso, o amor transpira. O amor Ele transpira. conhece também, né? Então, assim, uma gotinha transborda muitas vezes, né? Então, antes você falou sobre não se amar, não permitir, ou não foi ensinada o que é amor, não teve um exemplo do que é o amor. E essa pessoa não vai se arriscar em viver em algo que não é conhecido. Então, ela sempre vai estar num lugar que para ela parece segura, mas não está conseguindo alcançar um objetivo maior. Sim. E aí ele diz assim, ó, se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Ou seja, essa pessoa, primeiro que a gente identifica, mesmo que essa pessoa não diga nada, essa pessoa já está ali aberta a ser ferida. Aí você vai lá e, né, como diz, todo dia, ó, sai duas pessoas na rua. Um ferido, um mais suscetível e o outro querendo ferir. Então, quando elas se encontram, acontece isso. Aí diz assim, reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Aí quando tem aquele que está lá disposto a ferir e tem aquele que está disposto a ser ferido, elas se encontram. E aí diz assim, ó, nesse mundo todas as pessoas precisam sentir-se importantes. Todas. A questão é, todas têm ego. Não vi um ser humano sem ego até hoje. Que E bom, é... né? ah? E que bom. Sim, porque, inclusive, o ego, quando ele está positivo nesse sentido, regulado, quando ele faz com que você queira sair da cama. Bem Ele isso aí. faz com que você tenha desejo, vontade de sair da cama, vontade de fazer, de conquistar, de ter. Bem isso. Aí, quando ele está muito inflado, aquela coisa, ele já diz assim, não, o dia não... Tem o oposto também, né? Tem aquela coisa que diz assim, o dia de ninguém vai começar sem que antes eu saia da cama. Então, eu preciso que me vejam. Exato. E propriamente a ansiedade, né, Flávia? Muitas das Sim, pessoas vêm dizer, eu quero curar a ansiedade. A gente não cura a ansiedade. A ansiedade faz parte. O que nós precisamos é aprender sobre a ansiedade da pessoa. Se essa ansiedade impõe, se essa ansiedade puxa, precisar, a gente não vive sem ansiedade. Tudo faz parte. Não tem nada que nós exatamente. precisamos ou devemos excluir. Exatamente. Aí ele bota aqui, compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as pessoas. Ou seja, Deus, Criador, Universo. Ao fazer isso, delibera e conscientemente você reforça o ego da outra pessoa. E ela retribui com amor e boa vontade. Ou seja, quando você sai disposto na rua e dizer bom dia, tudo bem? Só isso, a pessoa já se sente, poxa, fui vista. Fui vista. E ela retribui, bom dia, e para você tá tudo bem? Né? Olha que simples e ao mesmo tempo que, né, profundo. E é só um bom dia.
Aí, Rê, eu pulei lá para a página 236. Se você tem algo a acrescentar, fique à vontade também, viu? Tá tudo certo. Eu também fiz esse pulo aí também. Aí ele fala lidando com pessoas difíceis. Quem nunca? Quem nunca? Não deve ser. O próprio autor diz isso, ele começa o parágrafo dizendo: não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas neste mundo estejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas. Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de caso, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas. Psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas. Ou seja, de tamanha falta de amor, rangeu tantas coisas dentro dele que ficou torto. Aquela porta sem óleo ficou torta, metaforicamente falando. Uhum. O que fazer então quando temos que lidar com as tais pessoas? A tentação é devolver-lhes, ser reativo, devolver de volta tudo e o mais rápido possível. Sob a forma de antipatia, a energia negativa que nos enviam. A questão é, se você também se coloca naquele lugar com essa pessoa, você também é responsável por isso, né? Ninguém lhe coloca ali nesse lugar. Ninguém lhe colocou. Daí ele diz o seguinte: com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. A ideia é que essa pessoa queira lhe devolver, absorver e devolver rapidamente, né? Aí ele diz: mas para fazer isso, inicialmente, lhes absorver mentalmente energia negativa com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Esforce-se, eu digo mais, dedique-se, em vez disso, para retribuir o mal com o bem. Ou seja, fazer aquele pouquinho menos. Um pouquinho menos. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis dela. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão põe em movimento o processo de mudá-la. Aí eu botei uma frase aqui: ninguém tem o poder de tirar você do seu eixo. Ninguém tem esse poder. Aí, aquilo que se fala, né, Regiane? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Porém, eu também tenho poder sobre a porta que tem em mim. Se eu abro ou fecho, para quem eu abro ou não essa porta. E essas pessoas, quando têm nesse sentido, perguntar, muitas vezes é umas perguntas que eu tenho que fazer. Por que eu estou atraindo essas pessoas? O que eu estou vendo para estar atraindo essas pessoas? Porque essas pessoas entram para trabalhar para alguma coisa maior na nossa vida. Não é querer excluí-la. Às vezes a gente precisa entendê-la. Fazer esse movimento que nem você disse assim. Tornar, trazer essa pessoa para uma outra realidade. Fazer o bem para entender que existe um outro lado também. Aí tem um título aqui que só o título já complementa todo esse parágrafo. Quando ele diz assim, ó, o sofrimento adora companhia. Se essas pessoas difíceis, desafiadoras estão ali, né? Eu não gosto muito do termo, eu vou ser muito franco, eu não gosto do termo narcisista, tá? Não gosto. Não gosto. É uma pessoa que ela está ali com algo doente dentro dela. E aí, quando a gente diz assim, o narcisista, ele é uma forma de botar pejorativamente tudo num balaio só. Num balaio só. Aí a gente diz assim, toque para todo. Aí, mesmo utilizando o termo, porque eu digo que eu não gosto? Porque é um termo que deve ser diagnosticado clinicamente. E aí, às vezes, a pessoa ela tem algo que está lá ferido, mas ela não chega a ser um narcisista. E aí, quem é que deu o diagnóstico disso? Né? Não estou dizendo que não existe, só estou dizendo que popularmente eu não gosto. Clinicamente é uma coisa, popularmente é outra. Aí, para todo narcisista, existe um codependente. Existe o lado oposto. Aí eu digo assim, sofrimento adora companhia. Olha o que o autor diz. Sofrimento adora companhia. Então, quem é que ele colocou lá junto dessa pessoa? Não foi você que foi de boa vontade? Ou por alguma razão se relacionou com alguém que tem contato com essa pessoa? Ambos se precisavam.
Ah? Ambos se precisavam, né? Cada um com sua parte tinha uma questão ali de conexão. Então, toda vítima precisa de um salvador, todo salvador precisa de uma vítima. Então, a gente tem outros processos também. Exatamente. E é tão interessante que a gente fala sobre isso, o pessoal cai ou sai. Ai, ai, é muito interessante isso. Aí, ou seja, a personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. Sofrimento adora companhia. Aquela senhora lá que dizia, ai, a minha artrite. O que ela queria? Companhia. Ela não queria sofrer sozinha. Aí quanto mais doía para ela, né? E aí, se você entra num estado de autorresponsabilidade, você vai curar. Você não precisa de companhia para ter tua cura. Você vai lá, começa a fazer o que precisa para curar. E aí os de fora, os outros vão olhar e dizer, nossa, como você mudou, o que você fez? Nossa, eu fiz algo de bom com isso. É igual emagrecer. Ninguém vai te emagrecer. Quanta coisa aí, né? Bastante. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral, critica, condena e calunia essas pessoas que a trataram com bondade e atenção. E adota a seguinte atitude. Porque elas têm tudo que elas têm. Por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? Ai, que vontade de dizer, coitadinho de mim. E quer arrastá-las para o seu próprio nível. Essa pessoa ela está se sentindo tão dolorida na vida que ela diz, ah, por que a grama do vizinho é tão mais verdinha que a minha? E não se dá conta que talvez o seu adubo, talvez aquilo que causa a grama verde dele, né, o seu adubo não seja de tão boa qualidade assim. E você está lá olhando em vez de ir atrás do teu. O velho ditado continua a ser, sofrimento adora a companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo, neutro. Você se transforma. Aí lá na página seguinte, ah, tem a seguinte frase, seguinte oração, seguinte mantra. Eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de paz, de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos do nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade, dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimento. A inteligência criadora lidera-nos, governa-nos e cria-nos em tudo o que fazemos. Ou seja, não tem ninguém que sobressaia ali. Estão todos na mesma caminhada. Embora a caminhada de cada um, os pezinhos sejam, né, de uma única pessoa, cada uma pessoa está fazendo a sua própria caminhada. Autorresponsabilidade. Interessante, né? E aí, eu dei um salto lá para outra página, Regiane, 238. Então, a prática da empatia nas relações humanas. Fala sobre essa prática de empatia, ela diz, não é a mesma coisa que simpatia. Empatia não é o mesmo que simpatia, com a qual compreendemos os sentimentos dos outros. É mais do que isso. Significa projetar-se mentalmente e vivenciar as atitudes e os estados mentais da outra pessoa. É assim, ó. Tem gente que diz assim, tem gente que entende empatia como sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Ah, eu me coloco no lugar do outro. Gente, quando você sai e quando se coloca no lugar do outro, quem é que ocupa o seu lugar? Não existe espaço vago. Então, essa história de empatia, que todo mundo diz assim, ah, você tem que ser empático. Só que empatia é, eu, no meu lugar, eu olho o outro. Eu Já se vejo... torna compaixão. Ah? E já se torna uma compaixão, não uma empatia, né? Eu olho para a dor do outro e eu a respeito. É diferente de novo, né? Muito legal esse teu exemplo. Empatia é colocar no outro lugar, né? Na verdade, ele é compaixão. Exatamente. Exatamente. Porque essa história de dizer, ah, eu me coloco no lugar do outro, eu penso, ih, quando a pessoa me diz isso, eu penso, quem é que tá ocupando teu lugar? Bem isso aí, cara. Muito bem colocado, muito bem colocado.
Quem está no seu lugar quando você se coloca no lugar do outro? E aí, aquilo que a gente falou lá quando a gente iniciou a live, o olhar do observador altera tudo. Eu, no meu lugar, consigo lhe ver. Eu vejo você. E respeito o seu destino. Suas escolhas, exatamente, Flávia. Olha que incrível, né? Quanta coisa, né? Dá para tirar alguns pontos daí, né? Sim! Ixi! Ai, eu adoro. Aí ele diz, então, empatia não é o mesmo que simpatia, com a qual compreendemos os sentimentos dos outros. É mais do que isso. Significa, então, projetar-se mentalmente e vivenciar as atitudes e os estados mentais da outra pessoa. Em qualquer ocasião em que sentir tentação de ferir ou pensar mal de alguém, proteja-se mentalmente na mente. Aí ele botou aqui de Moisés. Na verdade, ele estava falando sobre um exemplo, tá, gente? Falando de Moisés, a partir do pensamento dos 10 mandamentos. Se tem tendência para ser invejosa, por exemplo, ciumenta, irritada, proteja-se na mente de Jesus. Pense a partir da perspectiva e sentirá no âmago do seu ser a verdade das seguintes palavras: amai-vos uns aos outros. Oi, Marlise, bom dia. Aí ele diz aqui, ó, apaziguar jamais dá resultado. Ou seja, se a gente for falar resumidamente, permita sentir raiva e permita fazer algo de bom com a raiva. A raiva te dá movimento. Se você é uma pessoa que traz apaziguamento, é bom até certo ponto. Se você traz em excesso esse apaziguamento, você vai para uma pasmaceira tão grande que você fica aquela água morna que não faz nem chá. Uma pessoa sem atitude. É isso que ele está dizendo aqui. Não permita que ninguém se aproveite de vocês e consiga o que quer com crises de mau humor, de choro e de outras formas de chantagem emocional. Essas pessoas são ditadoras que tentam escravizá-lo e obrigá-lo a fazer o que querem. Seja bondoso, mas afirme e recuse-se a ceder. Ou seja, tenha atitude. Tenha atitude. Apaziguar demais, apaziguar jamais dá o resultado. Recuse-se a contribuir para a má conduta, egoísmo e possessividade dessas pessoas. Ou seja, coloque a sua voz. Não precisa ser reativo lá como a parte anterior, porém, imponha-se. Permaneça no seu lugar, na verdade, né, Flávia? Fica no teu lugar, com o teu olhar, com o seu posicionamento, sem limite. A gente está no seu lugar. Exatamente. Exatamente. E aí ele diz aqui, permaneça fiel ao seu ideal. Aceite definitivamente, absolutamente, que tudo o que contribuir para a sua paz, felicidade e realização pessoal terá que ter necessariamente uma bênção para todos que caminham sobre a terra. A harmonia da parte é a harmonia do todo. Eu adoro isso, porque diz assim, a soma de todas as partes é o que forma o todo. Então, a somatória da minha parte, da sua e de quem está nos assistindo é que vai formar o todo. Aquilo que diz o sistema. Isso. A somatória de todas as partes é que forma o sistema. Tudo que você deve ao outro, por exemplo, como diz São Paulo, é amor. É amor. E amor é a aplicação da lei da saúde, da felicidade, da paz de espírito. Isso é o que produz harmonia. E, Regiane, me diz uma coisa, agora estou por você. Quer deixar para sexta-feira a última parte? Não, podemos ter... Então, seguimos. Essa parte aqui é um resumão, praticamente, desse capítulo. Ele foi um capítulo mais longo, mas ele... Nossa, só essa parte aqui, enfim, ele é ótimo. Maravilhoso. Aí ele já chega dizendo dicas úteis em relações humanas. Sua mente subconsciente é um gravador que reproduz seus pensamentos habituais. Pense o bem dos outros e estará realmente pensando bem de si mesmo. Se o outro está em você, se o outro é um espelho, se eu penso bem do outro, eu penso bem de mim. Sim, só tenta fazer a prática, só tenta. Tá? Nós somos julgadores, tá? Nós somos críticos, nós somos chatos, tá? Eu me coloco nisso também. Mas faz esse teste de olhar para o outro e dizer que bom que você está nesse lugar, que bom que você conseguiu isso. Te desejo muito mais do que isso, né, que você está vivendo hoje.
é tão libertador, isso é tão gostoso, que a gente consegue ter uma leveza. E a gente não consegue explicar, mas tem. Não entende essa frase. É aquilo que se diz, o outro ganhou na Mega Sena e tu olha e diz assim, "Ah, que legal, que seja de bom proveito." Aí se o outro ganhou na Mega Sena e tu olha e diz assim, ai, que pena, não vai saber utilizar. Ih, tá falando de você mesmo. Aí vai dar conta, pode deixar. Exatamente. E outra coisa que a gente falou, me lembro que a gente falou na live passada, que a gente tá com pena do outro, a gente tá com pena de si mesmo, é a projeção. Que tem ali no outro que é parte minha que está falando sobre isso, né? Aí, número 2. Pensamentos de ódio e ressentimento são veneno mentais. São venenos mentais. Não pense mal dos outros, porque, ao assim fazer, você pensa mal de si mesmo. Você é o único pensador no seu universo particular. E seus pensamentos são criadores. Seus pensamentos são criadores. Ai, meu Deus, eu só estou pensando que aquele projeto pode não dar certo. Pode não dar certo, não quer dizer que não vai dar certo. Né? Então, seus pensamentos são criadores. Pense que dará certo. E aí, se você pensar um pouco além, já deu certo. Sua mente é um instrumento criador. Por conseguinte, o que pensa e sente sobre o outro, você está trazendo para a sua própria experiência. Esse é o sentido psicológico da regra áurea. Ou o que gostaria que os outros pensassem de você. Pense a respeito deles. Ou seja, aquilo que você emana, emite, aquilo que está em você, o outro capta. É uma antena. O A pensou, o B captou. E aí o A vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas o fulano é de tal jeito. Na verdade, é você que está pensando. Ele é uma antena que captou e está retransmitindo. Igual sinal de TV. Número 4. Enganar, roubar, privar com dolo outra pessoa traz-lhe carência, perda e limitações. A mente subconsciente grava suas motivações, pensamentos e sentimentos. Se eles são negativos, perda, limitações e problemas surgem de maneira incontáveis em sua vida. O que você faz aos outros, faz a si mesmo. É bem simples, tá, gente? Bem simples. A questão é, se a gente, por exemplo, sair para trabalhar, receber um pagamento. E aí, se você sai para trabalhar, nesse trabalho mal dizer do outro, é óbvio que você vai receber um pagamento. No que você está trabalhando. Sim, eu sempre penso assim, antes de fazer, como você fazer para o outro, eu penso, como eu gostaria que fossem fazer por mim. Eu sempre me questiono isso antes de pensar assim, mas às vezes a gente precisa tomar umas decisões mais duras, né? Mas Sim. dentro dessa ação mais dura, como eu gostaria que a outra pessoa fosse me posicionar nesse lugar mais sutil de forma impositiva, às vezes, né? Mais sutil, não preciso ser autoritária. E aí, é aquilo que se diz, né, Regiane? Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu faço, e ninguém reconhece. Quem são as pessoas para quem você está fazendo? Talvez seja você que precisa mudar de posição, ir para outro lugar, outro público, outra companhia. Isso. Aí, número 5. O bem que faz, a bondade que demonstra, o amor e os bons votos que envia voltarão a você multiplicados infinitas vezes. Amém. Arro. Arro. Número 6. Você é responsável pelo modo como pensa sobre o outro. Lembre-se, o outro não é responsável pela maneira como você pensa nele. Seus pensamentos serão reproduzidos. O que é que você. Aliás, o que é que você. Nossa, o que é que você, nesse momento, está pensando sobre ele? E, Regiane, quero trazer um exemplo aqui, tá? Esses dias eu estava. Eu não lembro onde é que eu estava. Acho que eu estava num restaurante. Eu não consigo lembrar. Não sei, eu não lembro mesmo. Eu estava em algum lugar e eu falei pro Charles assim: Charles, tu tem noção que daqui
a uma hora e meia, eu não vou lembrar da face de ninguém aqui. Eu nem sei quem são essas pessoas, eu nunca mais, possivelmente, não vou vê-las mais na vida. E aí a gente está sentado aqui esperando a comida, e ao invés de pensar coisas boas e conversar sobre coisas agradáveis e sobre nós, a gente pode estar olhando os outros e julgando. E eu nunca mais verei essas pessoas. Aí ele me olhou e disse, deu um sorriso, assim, exatamente como tu fez, e disse, né? Para alguns esse pode ser um papo meio cabeça, assim, meio difícil, mas é simples. Às vezes tu tá num hábito, tem mania, tem essa idealização de ficar olhando para os outros. Não tem o que fazer, vai ficar olhando para os outros, julgando. E aí tu julgou uma pessoa que tu nunca mais vai ver na vida. Nem sabe o rosto, nem sabe como estava vestido. E aí, isso é ruído mental. Porque daí você vai para casa, vai dormir, essas pessoas, as imagens estão ali registradas. Você não faz essa limpeza para entrar coisa boa, que entra. Aí no dia seguinte é só mais uma somatização de coisas, coisas e coisas e coisas. Então, se a gente for olhar do início do ano, quantas mil pessoas eu vi que nunca mais verei na vida. E quantos julgamentos sobre cada uma delas. É um Verdade. pensamento, como diz assim, os psicanalistas adoram. A gente vai lá para psicanálise, fica pensando, pensar em bom. Porém, pense em coisas Verdade. positivas. Aí, número 7. Amadureça emocionalmente e permita que os outros discordem de você. Eles têm todo o direito sobre isso, né? Eles têm o direito de assim proceder e você também. O mesmo direito de discordar deles. Mas você pode discordar sem ser desagradável. Adoro. Ou seja, a verdade do outro vem até o meio. E a minha verdade também vai até o meio. Quando elas se encontram, elas se dão bem. Porque eu posso não estar certa sobre o ponto de vista do outro também. Bom dia, Charles. Acabei de falar nele, ó. Bem isso, claro. Verdade. Seja muito bem-vindo. Falei nele e apareceu. Depois ele vai, certo, vai assistir agora. Causei curiosidade. Campo de frequência chegou até ele, tá? Viu? Então, número 8. Da mesma maneira que animais captam vibrações de medo numerosas, pessoas são igualmente sensíveis nesse meio particular, né? Pensamentos que você acredita que estão ocultos são, na realidade, irradiados por sua voz, expressão faciais e linguagem corporal. Isso é verdade, tanto no que interessa a pensamentos positivos quanto negativos. Ou seja, bom dia. Olá, ótimo dia para você. Muito obrigada. Igualmente. Obrigada. Olha, ele nem estava sabendo o que a gente estava falando agora há pouco. Então ele entrou e é justamente isso. O que se deseja, a gente deseja novamente. Né? Um bom exemplo. Nessa parte do item número 8, ou seja, o que ele está dizendo? Eu vou acrescentar, além dos animais, eu acrescento as plantas. Eles são ótimos, como diz, termostato, né? Uma ótima, como diz, uma ressonância magnética. Ele capta e nos diz como está, como estamos e como está o ambiente. Isso eu observo muito, a questão das plantas e a questão dos bichos. Eu lembro quando nós morávamos no interior, a gente caminhava, os cachorros sentiam a frequência do medo. Então, o que acontecia? O nosso medo dá ruído externo. O que o cachorro faz? A frequência do medo, o sentimento do medo. Ele começa a latir. E quanto mais fazia barulho, mais medo dava. E muitas vezes a gente está nesse lugar, né? De estar com medo e fazer ruídos excessivos. Exato. Esses ruídos são internos também, né? E às vezes externos. Tem muito, essa questão ali tem muito a ver da realidade que a gente tem. Exatamente. Aí o número 9, sua conversa interior representando seus pensamentos e sentimentos. Volta sob a forma das reações dos outros a você. Sua conversa interior. Pode estar sentado quietinho na padaria. Se você está sentado ali. Me veio agora uma lembrança, um exemplo. Uma vez eu estava indo a Florianópolis, eu estava indo de avião
Porto Alegre é Florianópolis. E o rapaz ao lado, ele começou a conversar. E aí ele disse assim, eu tô sentindo que você tá nervosa, assim, assim, tal. Não é que eu estava nervosa, na verdade eu estava com dor. Porque eu estava naquele período usando um colete na coluna. Um colete, como se diz, ortopédico. E eu tive que tirar para passar no raio-x. E aí no tirar eu não consegui colocar de volta. Porque eu passei e logo em seguida já estava meio atrasado, já tinha que entrar rápido no avião. Aí eu entrei com aquilo na mão, assim, segurei e botei na bolsa. E eu não consegui. Como eu ia sentar, ia ficar 50 minutos ali sentado, bem acomodado, não ia levantar, pensei, não vou colocar agora, né? E aí, só que eu tava com um pouquinho de dor. E aí, eu olhava pra fora e tal. E ele considerou que eu estava nervosa. E eu disse, não, daí, no fim, e o que que acontece? Ele era chefe de segurança. Aí ele captou aquilo. Olha só, Ele era chefe de segurança de carro forte, olha isso. que legal. Aí depois eu falei, ele perguntou assim o que que eu fazia, né? E eu não era terapeuta nem nada ainda na época. E nem sonhava com isso. E aí eu tava quieta ali olhando pra fora e tal, mas na verdade eu estava com dor na lombar. Então ele captou isso. E aí qual era a conversa interior que eu estava tendo, né? Que esse voo passe rápido, que eu estou meio desconfortável aqui. E aí eu tinha que projetar toda a coluna, a parte superior, toda em cima daquela parte ali. E aí qualquer movimento, embora eu estivesse sentada, qualquer movimento fazia um leve desconforto. E ali. Mas enfim. Aí depois me ajudou a levar a mala e acabou que eu fui até fui de um transporte. Ele daí no fim levou a mala e tudo. E acabou que eu não coloquei o colete de volta ainda. Então foi muito interessante esse movimento. Número 10. Deseja aos outros o que deseja a si mesmo. Esse é o princípio fundamental das relações humanas harmoniosas. Ou seja, uma pessoa que trabalha com segurança, que ele fez, deixou a outra pessoa segura. Né? Então, para ele estava intrínseco isso, né? Número 11. Mude o conceito e a estimativa que você faz de seu empregador. Sinta e tenha certeza que ele está praticando a regra áurea e a lei do amor e ele reagirá de acordo. Ou seja, aí qual é a expectativa que você está colocando nessa pessoa? Às vezes ele está dando o que ele tem para entregar. Aí você vai para o trabalho com uma expectativa X. Né? Essa pessoa não consegue alcançar tudo isso. E se você está nesse lugar, por que ainda se coloca ali? Prestar atenção que eu projeto a responsabilidade sobre os outros que cabe a mim, né? A maioria das vezes é essa questão. Exatamente. Número 12. Ninguém pode aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você permita. Eu adoro essa frase. Adoro. Aconteceu um episódio, sei lá, 6 anos atrás. Não consigo lembrar muito bem. Acho que foi 6 anos. Aí uma pessoa disse, porque é isso, porque aquele outro que não sei o que não sei o que. E eu fiquei olhando para a pessoa. E eu acho que irritava mais ainda a pessoa. E aí aquilo que ele falou aqui, o apaziguamento pode não dar resultado, né? Como diz assim, apaziguamento. Mas não é que eu estava sem reação. É que aquilo não era meu. Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, a única reação que eu tive, eu disse, olha, a boca fala que o coração tá cheio, tudo que você está falando, eu não vou pegar esse presente, isso não é meu. E aí irritou ainda mais. Eu pensei, poxa, ninguém tem o poder de tirar você do seu eixo. Né? Ninguém pode aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você permita. Seu pensamento é criador. Você pode abençoar o outro. Se alguém insultá-lo com um palavrão, você tem a liberdade de responder. Que a paz de Deus esteja na sua alma. Aí até a chancela final, né? Nossa Senhora, isso ali é o tiro certo, gente. Mata a pessoa na hora, querida. Olha que Você eu já fiz. Eu já fiz. Você E daí está a pessoa, organizado. a pessoa estava ali, brava, estressada, e falava coisas e disse, amém. Por que tu disse amém? Falei, pelo amor de Deus, dá um fim, amém, acabou, já deu. E a pessoa ficou muito brava, muito brava. E ela disse, por que você diz amém nessa situação? Eu falei, então, no final, acabou. É isso, amém. Nossa, é incrível.
Mas é aquilo que Bert diz, faça um pouquinho menos. Se o outro tá ali te praguejando, você olha e diz, né? Uma palavra um pouco que diz assim, de apaziguamento, ou um pouco a menos, né? Ou diz, poxa, olha quanta coisa tem no amém. Enfim, você está dizendo amém. Mas não é Nesse, o que está dizendo. bem nesse dia escapei de apanhar, mas tudo bem, eu não apanhei. Foi perto, viu? Ai, olha, eu acho tão engraçado. E aí imagine, né? O outro tá lá te praguejando e você simplesmente diz que a paz de Deus esteja na sua alma. É isso Nossa. aí. Ai, ai. Número 13. O amor é a solução para se relacionar bem com as pessoas. O amor é a compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do outro. Bom dia, Neide. Bom dia. Número 14. Tenha compaixão e compreensão por aqueles cujo condicionamento negativo tornou-os pessoas difíceis e desagradáveis. Tenha compaixão. E aí ele fala aqui, Regiane, ele fala assim, ó, tenha compaixão, não é empatia, tenha compaixão. Olha que interessante. E aí a gente disse, né? Empatia é diferente de simpatia. Você pode não sentir simpatia, mas nem por isso precisa estar no sentido empático. Você pode ter compaixão. Quem entrou agora e não pegou e tem pessoas difíceis na vida, depois quando deixar gravado, vocês assistam. Tem coisas aí. Então, tenha compaixão e compreensão para aqueles cujo condicionamento negativo tornou-os pessoas difíceis e desagradáveis. A centelha divina está nelas, como está em todos nós. Compreender tudo é perdoar tudo. Ou seja, quando se diz, eu perdoo, você está naturalmente dizendo, eu compreendo. Não é que você perdoa em si, você simplesmente diz, eu compreendo o que você fez, o que você sente, o que você age, como você age. Eu compreendo. O perdão não é você concordar com a situação, tipo, da concordância do sofrimento, é olhar para ele, se apaziguar, que ele fala sobre apaziguamento, né? E dizer que isso não cabe a mim, cabe a você, mas eu vivo livre dessa situação, né? Nossa, eu adorei. Tanto é que eu vou sublinhar de novo isso aqui. Compreender tudo é perdoar tudo. Número 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção, a boa sorte dos outros. Ao agir assim, você atrai boa sorte. Alegre-se com o sucesso dos outros. E número 16. Jamais ceda às cenas emocionais e crises de mau humor dos outros. O apaziguamento jamais dará resultado. Não seja um capacho. Faça o que é certo. Seja fiel ao seu ideal, sabendo que a sua postura mental lhe dá paz, felicidade e alegria certa, boa e verdadeira. O que o abençoa a todos também. E número 17. A única coisa que devemos a alguém no mundo é amor. E amor significa desejar para todos aquilo que desejamos para nós mesmos. Saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Oi, Matilde. Como é bom desejar coisas boas, né, Flávia? Eu acho que isso não tem de ter essa parte de tudo, né? Eu desejo um ótimo dia, um dia abençoado, uma semana abençoada. É maravilhoso. Que o sucesso esteja na porta, na casa, na cama, no quarto, em qualquer lugar, né? É um bom combustível, né? Exato, verdade, Flávia. Mas foi incrível. Gratidão, gratidão. Estamos quase chegando já no finalzinho. Tá indo rapidinho, verdade. Rapidinho e não rapidinho, porque a gente coloca bastante coisa junto, né, Flávia? A gente não só lê o livro, né? A gente gosta de certeza. Nós vamos entrar no capítulo 17, nós vamos falar sobre perdão. Que maravilha aí para uma sexta-feira. Eu vou ver, minha Flávia, sobre essa questão ali de sexta ou quinta. A Sofia vai me confirmar hoje, eu estarei vendo quinta. Eu não sei se vou conseguir fazer esse exame, eu vou ter que cancelar ele ainda para fazer em outro momento. Mas a gente vai conversar, tá bom? Tranquilo, e aí a gente avisa vocês, pessoal. A gente deixa aqui nos stories. E faremos então na quinta ou na sexta. Exato.
Beijo, gratidão por tudo. Até mais. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.